O que realmente está por trás da decisão de Trump de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da lista de sancionados pela lei Magnitsky? Acompanhe aqui comigo esse raciocínio e no final do vídeo você me diz se isso não faz com que as peças comecem a se encaixar. Primeiro ponto, Donald Trump tem um discurso ideológico muito forte. Ele é um cara que se declara como sendo de direita, defende pautas que fazem parte do público conservador norte-americano e foi eleito com o voto desse público conservador. Mas há outras características de Trump que, na prática, estão em um nível mais alto de prioridades nas suas ações. Trump é um negociador nato. Ele tem um histórico de décadas no mercado de imóveis de alto padrão e de grandes empreendimentos, como cassinos, hotéis, entre outras coisas. Trump é acostumado a negociar com o alto escalão do poder e também a negociar licenças, benefícios tributários e outras coisas com o poder público. Nesse livro aqui, por exemplo, são descritas muitas dessas negociações e dá para ter uma pequena noção de como funciona a cabeça desse homem. Segundo um campo do estudo da liderança, Trump é também um líder transacional, focado em transações com benefícios objetivos e com resultados a curto prazo. Se fosse para fazer uma comparação com alguém aqui no Brasil, eu poderia citar Tarcísio de Freitas. É claro que a origem dos dois é muito diferente, há muitas diferenças na conduta atual também, mas o Tarcísio tem esse lado pragmático que prioriza resultados palpáveis e os alcança de fato, mas isso faz também com que ele apareça bajulando e dando tapinha nas costas de Lula, por exemplo, como aconteceu na última sexta-feira naquele evento do SBT News. Outro fator importante é que Trump é especialista na construção de narrativas e em blefes. Tanto em negociações particulares quanto em negociações políticas com outros países, ele constrói um discurso, muitas vezes agressivo, para fazer com que a outra parte entenda aquilo que ele quer que seja entendido e não aquilo que ele realmente tem como objetivo. Um exemplo disso, Trump falou que iria ocupar a faixa de Gaza, queria tornar aquele espaço uma riviera e que os moradores seriam realocados. A imprensa internacional, incluindo a imprensa aqui do Brasil, fez um estardalhaço em cima dessa declaração. No fim das contas, alguns dias depois, Trump conseguiu mediar um acordo inédito entre Israel e Hamas, sem entrar no mérito agora da duração desse acordo, mas sem chegar nem perto da tal ocupação que ele havia mencionado. Ou seja, essa parte foi um blefe. Enfim, o fato é que ele é um negociador nato. Agora, é preciso considerar também que Trump tem ao seu lado algumas pessoas mais ideológicas, como é o caso de J.D. Vance, por exemplo, com um viés mais nacionalista e isolacionista, mas principalmente Marco Rubio, que é quem verdadeiramente lidera as pautas de proteger a liberdade de expressão, combater o narcotráfico e derrubar ditaduras na América Latina, etc. Marco Rubio muito provavelmente sempre esteve realmente interessado em combater a ditadura judicial, a censura e as violações aos direitos humanos por parte do STF e do governo Lula aqui no Brasil, tanto que foi ele o responsável por encabeçar as sanções que tinham sido aplicadas. Mas Trump muito provavelmente não. É muito mais provável que Trump tenha utilizado essa narrativa desde o início com o objetivo de alcançar negociações favoráveis aos Estados Unidos e, é claro, favoráveis também a ele próprio. Afinal, todo político joga de acordo com os seus próprios interesses também. É muito provável também que Marco Rubio tenha ficado pé da vida com a decisão de Trump. A boa notícia, para quem espera que o Brasil tenha uma liderança internacional verdadeiramente interessada em defender, também fora do seu país, os valores conservadores, os valores da liberdade de expressão, entre outras coisas, é que há uma grande possibilidade de que Marco Rubio seja sucessor de Donald Trump. Em 2024, o Rubio ainda não tinha força política suficiente para encarar uma eleição presidencial norte-americana com chances de ganhar. Mas o seu papel agora no governo Trump está criando essa força necessária para, por exemplo, 2028. Enfim, voltando à análise das ações relacionadas ao Brasil, as ações políticas e práticas adotadas pelo governo Trump até o momento em relação ao Brasil e às autoridades brasileiras foram todas legítimas e, ao contrário do que diziam integrantes do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, não violavam em nada a soberania nacional brasileira. Só que a verdadeira intenção de Trump, de acordo com as decisões mais recentes, muito provavelmente era bem diferente do discurso que ele vinha adotando em relação ao Brasil. E aqui entram na história as famosas terras raras, um conceito que quase todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente sabe o que realmente significa e o que elas representam na prática. O que são terras raras?
são um conjunto de 17 elementos químicos da tabela periódica que possuem propriedades físicas e químicas muito específicas e que são essenciais hoje para tecnologias modernas, como na produção de equipamentos eletrônicos, de veículos elétricos, de turbinas eólicas, de painéis solares, de equipamentos militares, entre outras coisas. Hoje é a China quem domina amplamente o processamento de terras raras no mundo. Praticamente 9 em cada 10 toneladas de terras raras que são refinadas no mundo passam por instalações chinesas. Isso confere ao país asiático um poder quase imensurável, pois quem controla as terras raras controla, na prática, a indústria do futuro. Para que você tenha uma ideia, a Ford já teve que interromper temporariamente sua produção em fábricas nos Estados Unidos por falta de elementos específicos necessários para os seus produtos. Isso aconteceu em 2021, aconteceu em 2022 e aconteceu novamente em 2025. Obviamente, os Estados Unidos, como país e não apenas como governo, têm muito interesse em ampliar a sua exploração e refino desses minerais para que sua indústria tecnológica, inclusive, talvez principalmente a militar, não dependa de ninguém, principalmente da China. E é aí que o Brasil entra na jogada. Segundo estimativas recentes, como é o caso do Serviço Geológico do Brasil e de algumas organizações internacionais, o nosso país possui cerca de 21 milhões de toneladas de terras raras em seu território, concentradas principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Roraima. Isso representa aproximadamente 23% das reservas mundiais já conhecidas de terras raras. No entanto, a quantidade que o Brasil consegue processar hoje é insignificante, representa menos de 1% da produção mundial. As razões para isso vão desde a falta de infraestrutura e de investimentos até a falta de vontade de competir com a China nesse mercado. A conversa poderia entrar em um nível bem mais profundo se fôssemos analisar também o papel específico de algumas empresas e ou investidores norte-americanos e chineses já atuantes no Brasil. Mas vamos manter aqui em um nível mais superficial para ficar mais fácil de compreender a história como um todo. Só que tem um personagem específico que não tem como deixar de fora dessa história. E esse personagem é brasileiro. O empresário Joesley Batista, o bilionário amigo de Lula, é muito mais influente do que parece e possui hoje um poder maior do que teria se fosse o próprio presidente da República. Além dos próprios interesses comerciais da JBS na negociação das tarifas, por exemplo, Joesley aparentemente tem atuado mais como um representante internacional do governo Lula do que o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ou do que o assessor especial de Lula, Celso Amorim. Em setembro, por exemplo, Joesley se encontrou pessoalmente com o próprio Donald Trump. Recentemente, ele foi pessoalmente também à Venezuela para conversar com Maduro. E nesse caso, atuou até como garoto de recados do presidente dos Estados Unidos para negociar uma rendição do ditador venezuelano. Esse mesmo Joesley, assim como seu irmão, tem trânsito direto com o próprio presidente Lula, tendo inclusive reuniões no Planalto fora da agenda oficial do presidente. O que mais faz e fez parte dessas reuniões no Brasil, nos Estados Unidos e na Venezuela, bom, isso nós, meros mortais, jamais saberemos. Mas eu aposto que o assunto das terras raras estava no meio. Em um cenário hipotético, sob a narrativa de que a anistia estava avançando no Congresso Nacional, se referindo ao PL da dosimetria, e que isso representava um primeiro passo para corrigir o que está errado no nosso país, o governo do Trump pode ter cedido e recuado em relação às sanções a Alexandre de Moraes e esposa, em troca do direito de explorar mais terras raras brasileiras e até do congelamento de um acordo recente entre uma estatal brasileira e uma grande empresa chinesa, por exemplo, a fim de garantir que os Estados Unidos não percam sua vantagem militar e tecnológica. Mas isso é apenas um cenário hipotético. Enfim, o fato é que essa negociação hipotética resultou em uma desmoralização da própria Lei Magnitsky como instrumento por parte do governo norte-americano, pois a revogação ocorreu sem absolutamente nenhum recuo por parte da pessoa sancionada, que é o violador de direitos humanos. Alexandre de Moraes não recuou nem um centímetro nas suas decisões, e o projeto aprovado pela Câmara é muito diferente daquilo que grande parte da população brasileira vem reivindicando. Mesmo assim, o governo do Trump adotou como narrativa oficial um suposto compromisso do governo brasileiro de passar a respeitar a liberdade de expressão e os direitos humanos de agora em diante. Pura balela. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas considerando que Trump é um negociador especialista em construir narrativas, em blefar, é possível que esse recuo em relação a Alexandre de Moraes faça parte de uma estratégia maior para, no futuro, adotar alguma ação ainda mais efetiva para proteger a liberdade do cidadão brasileiro?
Que é possível, não dá para descartar nenhuma possibilidade. Mas eu, sinceramente, recomendo que não se crie nenhuma expectativa em relação a isso, porque a chance de se decepcionar é muito grande. Ao que tudo indica, Trump estava desde o início interessado apenas no benefício que o seu país poderia extrair dessa história toda. Agora, se o papel de Trump nesse cenário hipotético que eu descrevi é decepcionante, para nós brasileiros, imagine então a situação para Lula, que cedeu o que o Brasil tem de mais valioso em recursos naturais nesse momento no mundo todo, em troca da retirada das sanções a um ministro específico. Em outras palavras, o futuro tecnológico e até militar do Brasil em troca da liberdade financeira de Alexandre de Moraes. Bom, essa negociação que eu mencionei é hipotética, mas a pergunta que eu faço para finalizar é a seguinte: o que você acha que faz mais sentido? Que o governo do Trump tenha acreditado na promessa de que o autoritarismo vai acabar por conta própria no Brasil e que o PL da dosimetria vai salvar a justiça sem nem ter lido o texto desse projeto? Ou que o governo do Trump tenha recebido uma oferta econômica e politicamente irrecusável em troca da liberdade de Moraes?